Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa oitava aula do módulo de Biologia Vegetal e a gente começa agora a comentar aí sobre os processos nutricionais e também o processo de condução de seiva nos vegetais, beleza? Essa é a primeira etapa aqui da oitava aula e na segunda etapa eu comento aí propriamente dito dos processos de condução de seiva, beleza? Vamos lá? Pessoal, quando a gente pensa em nutrição vegetal, é importante nós termos em mente que um vegetal ele pode se nutrir de duas maneiras. Ora via orgânica, que a gente vai denominar agora como nutrição orgânica, que nada mais é do que os carboidratos aí que são sintetizados lá na fotossíntese, em especial lá no ciclo de Calvin-Benson, certo? E por fim, a nutrição mineral, que nada mais é do que os sais minerais aí que são absorvidos pelo solo, certo? E isso daqui vai ser igual aí à composição nutricional que o vegetal utiliza aí para os mais diversos processos fisiológicos. Então, quando a gente pensa na nutrição ora orgânica, ora mineral, é importante nós termos bem claro em nossa mente que esses compostos são utilizados ora para o crescimento vegetal, ora como substrato energético aí para as mais diversas funções celulares, certo? E além disso, entrando aqui no mérito propriamente dito da nutrição mineral, é importante que nós tenhamos em mente que o vegetal ele pode ter aí dois tipos de elementos químicos que são essenciais à sua nutrição. A saber se são eles os macronutrientes, que são elementos aí que obrigatoriamente eles precisam estar em grande quantidade, tá? Principais aí: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, etc. São os principais constituintes aí das moléculas orgânicas. O cálcio, que está atrelado diretamente aqui com a formação da lamela média, então está lá relacionado com o processo de divisão celular aí em vegetais, certo? O potássio, que é um importante regulador aqui da pressão osmótica no interior da célula vegetal, também está extremamente atrelado com a abertura ou fechamento dos estômatos, e a gente vai comentar com isso aqui com mais ênfase adiante. O magnésio, que é um importante componente aí da clorofila, e aí vocês já devem até saber que a molécula da clorofila está atrelada com a absorção de energia luminosa e, consequentemente, o processamento aí da fotossíntese, certo? E nós temos uma segunda classe aqui de nutrientes essenciais que nós chamamos como micronutrientes. Isso daqui decorre do fato que eles são requeridos em pequenas quantidades. E aí nós temos, perdão, o cloro, o cobre, o zinco, o ferro, o boro, sódio e etc. E geralmente esses micronutrientes eles estão atrelados aqui com uma função de atuarem como cofatores enzimáticos, tá bom? Por fim, eu queria dar uma olhadinha aqui em especial em alguns nutrientes aí que eu acho que são importantes nos exames vestibulares. Nitrogênio. Nitrogênio, vocês sabem que está atrelado aqui com síntese proteica, formação de ácidos nucleicos. O fósforo está atrelado com formação de ATP, também está associado aqui com a formação dos ácidos nucleicos. O potássio, como eu falei com vocês, está diretamente atrelado aqui com a abertura ou fechamento dos estômatos e, consequentemente, relaciona-se aqui com as trocas iônicas entre a célula e o meio. O enxofre está usado aqui essencialmente para a síntese de aminoácidos essenciais. E o magnésio, como eu falei para vocês, é o principal componente aí da molécula de clorofila, tá? Além disso, quando a gente está pensando aqui em mecanismos de fazer nutrição vegetal, vale se destacar que existem alguns. Comecemos aqui com um processo denominado como hidroponia. A hidroponia nada mais é do que você fazer um cultivar aqui de plantas sem solo, isto é, você não vai plantar essa planta aí, nossa senhora, olha, é extremamente redundante, perdão. Posto essa gafe aqui na narração do vídeo, seria quase que equivalente a vocês imaginarem da seguinte maneira. Eu vou cultivar essa planta na ausência de solo. E, consequentemente, para que eu consiga nutrir essa planta, eu necessito ter uma solução extremamente balanceada que contenha tanto água quanto os nutrientes essenciais, sejam eles macro ou micronutrientes, tá bom? Mas, em contrapartida, é importante nós se atentarmos aqui no caso de hortaliças, porque esse processo de hidroponia
pode acarretar no acúmulo de nitrato e isso pode tornar-se tóxico a essa hortaliça. Então, precisa ser muito bem balanceada aqui essa quantidade nutricional, tá? Além disso, nós podemos destacar que, além disso, podemos ter carências nutricionais. Ó, você pode ter deficiência de cálcio, ó, que vai ocasionar aqui, por exemplo, deficiência de potássio, que pode estar atrelado aqui com o crescimento vegetal. Além disso, a transpiração, deficiência de nitrogênio, percebam aqui, ó. E, por fim, a própria deficiência de magnésio, ó. Se você não tiver magnésio, você não consegue fazer clorofila. Então, você já até observa aqui pela folha, a coloração dela é indicativo se ela pode estar deficiente ou não em magnésio, tá? Uma outra técnica aqui de nutrição vegetal é a adubação inorgânica, ou também comumente conhecida por vocês como adubação química, que nada mais é do que um processo que vai pegar aí nutrientes que são oriundos de extração mineral ou refinamento do petróleo. E além disso, eu queria, antes de falar aí dos principais efeitos da adubação inorgânica, fazer um adendo aqui para um outro processo chamado de calagem. A calagem nada mais é do que a aplicação aí de calcário para fazer uma correção do pH do solo. Mas muito além do calcário, nós podemos usar aqui o sulfato de sódio ou de magnésio para diminuir a alcalinidade. Então, saiba de antemão que o processo de calagem ele visa fazer uma correção do pH do solo, tá bom? Além disso, voltando aqui na adubação inorgânica, é importante nós atentarmos a pequenos detalhes. Primeiro, esse processo de adubação inorgânica vai apresentar-se aqui geralmente sobre a forma iônica, e isso vai ser importante, inclusive, para que os nutrientes consigam ser absorvidos aí pela planta com maior facilidade. O processo em si é muito mais rápido, mas em contrapartida, se eu utilizar isso aqui de forma muito excessiva, eu posso ocasionar aqui desastres ambientais. Eu posso, inclusive, ocasionar aqui efeitos tão deletérios na qualidade do solo que ele torna-se aí infértil, tá bom? E os principais exemplos aqui são fosfatos, carbonatos, cloretos, salitro do Chile e por aí vai, tá bom? Além disso, nós temos o conceito aqui de adubação orgânica. E o adubo orgânico, basicamente, ele deriva aqui de matéria orgânica vegetal ou animal. E nós temos duas classes aqui de adubação orgânica. A compostagem, que ela baseia-se aqui no princípio de fazer reciclagem de resíduos sólidos aí, tá? Basicamente, são aqui de origem aí urbana, então você vai ter elementos orgânicos aí, incluindo o iodo, tá? Proveniente aí do tratamento de esgoto doméstico. Iodo não, perdão, lodo. Desculpas. E aí é importante fazer a compostagem aqui, é interessante, mas ela pode ser ruim também se não for feita de maneira adequada, tá? E nós temos um segundo princípio aqui de adubação orgânica, chamado como adubação verde. Baseia-se aqui no plantio e, consequentemente, incorporação aqui ao solo de determinadas espécies vegetais. Em especial, destaco aqui as leguminosas. A quem não se lembra, as leguminosas são extremamente importantes aqui na reciclagem do nitrogênio, tá? A saber-se lá nas raízes de leguminosas, nós temos um gênero de bactéria chamado de Rhizobium, e o Rhizobium consegue fazer aqui a fixação biológica do nitrogênio, tá bom? Nós temos aqui a irrigação, geralmente baseia-se aqui em você fazer a hidratação aí do solo, tá? Geralmente em regiões áridas, como por exemplo o Nordeste. E nós temos um outro processo que é menos conhecido aí por vocês, que é o de fitorremediação. A fitorremediação, ela baseia-se aqui numa técnica que utiliza plantas para minimizar poluentes aí no meio ambiente, tá? E essas plantas, elas estão atreladas diretamente com o processo de remoção aí de poluentes, seja eles metais pesados, pesticidas e até mesmo óleos aí do ambiente ou local degradado, certo? Por fim, eu quero destacar que a nutrição mineral ela está diretamente atrelada aqui com um órgão vegetal que é a raiz.
E em essencial, quero destacar aqui a zona pelífera da raiz, que é justamente a região aí que vai fazer a absorção dos sais minerais e também da água, tá? A água ela vai se locomover em direção ao xilema via três processos: simplastos, apoplasto e transmembrânico. Não vou entrar muito no mérito aqui do que é o simplasto, apoplasto ou mecanismo transmembrânico de locomoção de água, porque a gente vai comentar com mais ênfase isso daqui lá no processo de condução da seiva bruta, tá? Que nada mais é do que água e sais minerais. É importante nós destacarmos ainda que nós temos uma estrutura aqui lá nas raízes chamada como estrias de Capari, que são aí uma estrutura extremamente rica em suberina, tá? E consequentemente, as estrias de Caspari elas vão meio que regular a quantidade de água e vai direcionar a água para que ela obrigatoriamente passe aí pelo citoplasma da célula vegetal, certo? Além disso, vale se destacar que o processo de absorção de água e sais minerais se dá aí pelas raízes. Então, dá uma olhadinha aqui nessa esquematização. Ó. Então, você tem a via aqui do simplasto, e a gente vai comentar que tem um detalhe aqui dos plasmodesmos, que vai comunicar uma célula a outra. Tem o simplasto e tem a via transmembrânica, tá? E eu queria destacar aqui que tem a estria casperiana, que é justamente aí um importante regulador da quantidade de sais minerais e água que entra aí na célula vegetal, certo? Posto isto, a nossa parte de compreensão da nutrição vegetal se dá nisso daqui, certo? Além disso, por descargo de consciência, eu acho bacana a gente comentar aqui sobre plantas incentívoras ou carnívoras, tá? Elas têm um suprimento nutricional aí e geralmente elas estão localizadas em solos com falta de nutrientes. Em especial, eu destaco aqui o nitrogênio. E o mecanismo aqui dessas plantas incentívoras ou carnívoras baseia-se aqui em capturar e digerir aí pequenos animais, em especial insetos. Queria destacar em especial essa planta aqui, ó, que é a flor cadáver, que ela pode ter até 3 metros de altura. Olha que doideira! Ela tem cerca aqui de 16 centímetros, ela cresce cerca de 16 centímetros por dia e ela pode chegar até pesar 75 quilos. Olha que doideira, né? E a flor cadáver, só uma curiosidade aqui, ela exala um odor tão forte, mas tão forte de caniça, que acaba atraindo aqui animais, em especial aqui insetos carniceiros, tá? Ela é encontrada aqui geralmente em jardins botânicos e ela tem uma origem aqui da Indonésia, certo? Então percebam que as plantas elas têm vários mecanismos aí para tentar se nutrir, certo? Espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês quiserem me seguir aqui no Instagram, tá o endereço aqui. Se quiserem me contatar por e-mail, tá aqui também. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês puderem dar um joinha, comentar, compartilhar, fico extremamente grato. Beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fui!